Revista Justiça Entrevista. E agora no quadro Finanças vamos falar sobre taxa Selic. Afinal, o Banco Central reduziu a taxa Selic a 2,25% ao ano e o juro real ficou negativo. Para esclarecer essa situação na Rádio Justiça, eu converso agora com o doutor em economia, consultor financeiro, advogado, autor de livros e especialista em sistema financeiro, Beto Veiga. Doutor Beto, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite, Sérgio. É um prazer, uma satisfação estar aqui conversando com você. Eu imagino como os seus seguidores, os seus alunos devem ter ficado com mais uma redução da taxa Selic, que desde julho do ano passado vem em queda, né, doutor Beto? Ela vem caindo constantemente e, pelo que a gente está vendo de alguns depoimentos, algumas entrevistas que eu tenho visto de pessoas que representam o sistema financeiro, já parece que nós estamos chegando no piso, né? Seria um piso de 2,25 que se chegou mais rapidamente. E as consequências dessa redução na taxa Selic? As pessoas ainda podem investir, por exemplo, no Tesouro Selic, na poupança? O que essa queda na taxa acaba afetando? O que a gente vê é que no mundo todo você tem um excesso de dinheiro, um excesso de liquidez, ou seja, muito dinheiro em circulação, que é uma atitude que foi decidida por conta dos bancos centrais e governos, né? Os bancos centrais atuando de um lado e os governos atuando de outro. Os bancos centrais comprando muitas dívidas, né? Então, eles usam os bancos como se fossem geradores de empréstimo, pegam esses empréstimos que os bancos fazem e levam e compram dos bancos. Isso bota muito dinheiro na economia. No outro lado, você tem a atuação dos governos que também estão doando dinheiro, né? Estão fazendo créditos em conta da população, estão fazendo empréstimos também e doações, né? Para micro e pequenas empresas. Então, você tem um movimento muito consistente no sentido de encher de dinheiro a economia. E o Banco Central, além dessa atitude, os bancos centrais, além dessa atitude de comprar muitos créditos, eles estão jogando as taxas de juros para zero, né? Eles estão colocando taxas de juros muito baixas para justamente desestimular qualquer tipo de atitude de acumulação, né? Eles querem que as pessoas peguem o dinheiro e gastem e usem, ou seja, por meio do consumo, quer dizer, pegar o dinheiro e gastar mesmo, ou por meio do investimento, porque aí ficou mais barato investir, né? Ficou mais barato investir. Como o dinheiro está muito barato, aquelas pessoas que querem arriscar, que querem empreender, e aí eu vou frisar essa questão do investir como um empreender, não é fazer aplicação financeira, não é botar o dinheiro na poupança, nem no Tesouro Selic. De qualquer forma, com relação ao que a gente tem, né, então com relação às taxas que a gente tem e aos produtos que a gente tem, o que a gente observa é o seguinte: nós ainda temos taxas de juros positivas, embora ainda possa acontecer dependendo de como a inflação se comportar até o final do ano, você ter uma taxa real negativa. Embora a nominal, que é aquela que você está vendo, 2,25, é o nominal, né? E a real, para os ouvintes e para as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, a real é aquela que você tira, que você desconta a inflação. Então, é ainda uma opção de investimento, principalmente para aquelas pessoas que são mais conservadoras. Doutor Beto Veiga, no passado víamos muitos educadores financeiros, especialistas falando invistam no Tesouro Direto, invistam no Tesouro Direto. O senhor fala isso ainda ou não? Olha, eu falo, na realidade eu sempre, a minha orientação é sempre no seguinte sentido: existe uma série de produtos que são equiparáveis. A minha orientação é que nesses produtos equiparáveis
você verifica aquele que está pagando mais ou que tenha menos custos. Eu vou dar exemplo dos produtos equiparáveis. Você tem a poupança, você tem a LCA, você tem o Tesouro Selic. Tá? O Tesouro Direto ele tem 5 títulos lá dentro, sendo que 3, um grande grupo de 3, e outros 2, aliás, esse grande grupo de 3, um seria Tesouro Selic, Tesouro IPCA e Tesouro Pré-fixado. Esses Tesouro IPCA e Pré-fixado, eles se dividem em 2, os com juros semestrais e os sem juros semestrais. Então, por isso que são 5 títulos que existem lá à disposição no Tesouro Direto. Para comparar com a poupança e com a LCA e com o CDB, você tem o Tesouro Selic. Para comparar com outros produtos financeiros, inclusive com a LCA e com o CDB, mas que tem outro tipo de remuneração, aí você tem os outros 2, que é o Tesouro IPCA e o Tesouro Pré-fixado. Então, o que eu digo sempre é o seguinte, pega esses 4 que eu falei, que você pode até botar mais um, que seria a letra de câmbio, a poupança, a LCA, a LCI e o Tesouro Selic, e avalia qual está mais adequado em termos de preço. Porque existem custos quando você vai fazer essas operações. Então, essa aplicação é uma aplicação segura para quem é conservador. Não adianta nada, eu digo o seguinte, que a taxa Selic ela não é psicóloga. Então, não adianta nada a taxa cair, que ela não vai mudar o seu perfil de aversão ao risco. Então, se você não gosta de ver a variação do seu dinheiro do dia para a noite, não vai ter jeito, você vai ter que ir para uma aplicação dessa natureza, é uma aplicação mais conservadora e que vai guardar o seu dinheiro para um momento futuro, né? Qual o prazo assim, que o senhor recomenda para quem quer investir e vai investir neste Tesouro Direto Selic? Na realidade, o prazo, Sérgio, é uma decorrência do objetivo que a pessoa vai buscar. Então, esses títulos, eles têm, a maioria deles, principalmente o Tesouro Selic, ele tem uma liquidez diária, né? O que quer dizer liquidez diária? Todo momento você pode resgatar o dinheiro. Então, se você tem, é o que eu volto a dizer, tem gente que não consegue se ver, vamos dizer assim, ver o seu dinheiro preso por um determinado tempo. Então, essas pessoas elas vão procurar esses investimentos que têm a liquidez diária. Lógico que quando você tem liquidez diária, o que acontece? As taxas de juros reduzem. Por quê? Mesmo que você vá para um banco, o próprio banco vai dizer assim, olha, eu não quero, aliás, eu vou te pagar pouco nesse dinheiro porque você não vai me deixar fazer operações de longo prazo, eu vou ter que ficar restrita a fazer operações de curto prazo. Ele não vai falar isso para você, mas eu digo, é a forma como ele pensa. Então, se você se compromete em deixar o seu dinheiro parado por um prazo maior, o que vai acontecer é que esse dinheiro vai receber uma remuneração maior, né? Agora, por outro lado, você tem a questão da insegurança. A gente ainda está num momento de muita turbulência. As coisas ainda não estão claras, né? Embora alguém queira, aliás, várias pessoas queiram crer que está tudo a mil maravilhas, não está ainda. Então nós estamos ainda tendo que ficar vendo para onde é que vai, para onde é que não vai, para depois tomar uma decisão mais, vamos dizer assim, mais fundamentada. Então, a utilização dessas aplicações de curto prazo tem essa vantagem. Por outro lado, você perde esse ganho adicional que pode vir dessa troca, né? Quer dizer, você troca mais dinheiro por ficar, vamos dizer assim, por se abster de ter a liquidez diária, de ter a disponibilidade do dinheiro todo dia. E a poupança, como fica? A poupança já tem uma má fama sobre a rentabilidade, é assim mesmo? A poupança, o que acontece? Ela remunera 70% da Selic. O que acontece? Hoje você já tem que uma aplicação de um ano de poupança, com essa nova taxa de juros, vai render mais ou menos 1,57%, 1,58% no ano.
Quem é que paga mais? Você tem outras aplicações que pagam, no lugar de 50%, de 70%, pagam até 100%. E que também tem isenção do imposto de renda. Então, se você souber fazer essa migração, né, procurar uma aplicação financeira mais que tenha essa remuneração a mais, você pode chegar a ganhar os 2,25 integral, né? Eu tenho, até vou aproveitar aqui para fazer um merchan aqui do meu canal no YouTube, a gente traz assuntos e traz algumas discussões com relação a esse tipo de aplicação financeira, né? Se puder falar o canal aí, pois não. É o Beto Veiga no YouTube. Beto Veiga no YouTube. Doutor Beto Veiga, estamos falando nessas questões que envolvem a taxa Selic. Ela é uma ferramenta que o governo utiliza justamente para equilibrar a inflação ou não? Ela é a única ferramenta que o Banco Central dispõe. É lógico, eu estou sendo um pouco exagerado aqui, mas o Banco Central trabalha com a taxa de juros. Ele tem um objetivo. O Conselho Monetário Nacional diz para ele, olha, nós queremos a inflação X. E aí o Banco Central vai botar a taxa de juros para cima ou para baixo para atingir aquela inflação X. O que está acontecendo no momento é que a inflação está abaixo desse X. Como a inflação está abaixo desse X, o Banco Central joga a taxa de juros para baixo. Quem trabalha a taxa de juros é o Banco Central. Quem trabalha a taxa Selic é o Banco Central. E essa é a ferramenta que ele tem para poder para poder controlar a inflação. Vou dar um exemplo. Se a economia, o Banco Central, ele não tem o papel de estimular a economia. Não é função dele estimular a economia. Porque eu vejo muita gente falando, o Banco Central está estimulando a economia. Não, ele não está estimulando a economia. Na realidade, ele está cumprindo o objetivo dele, que é manter a inflação dentro daquele intervalo que ele tem, né? Então, se a inflação está muito baixa, e agora em abril nós tivemos uma deflação, que foi a inflação negativa, ou seja, os preços ficaram mais baratos do que estavam em março, muito por conta da queda do preço do petróleo e tudo mais, o que acontece? O Banco Central vê espaço para reduzir a sua taxa, para reduzir essa taxa de juros. E ele reduz. A responsabilidade por gerar crescimento econômico não é do Banco Central, é do Ministério da Economia, do governo, mas aí você vai dizer, mas o Banco Central faz parte do governo. Faz, mas o objetivo dele é não deixar a inflação subir. E é por isso que, se você tem um governo muito que quer gastar muito, que quer fazer... Na verdade, não é o problema, não é gastar. É se quando ele gasta, você tem uma subida da inflação, que é uma coisa meio natural, você tem uma subida da inflação, o que vai acontecer? O Banco Central entra aumentando a taxa de juros para conter esse ímpeto empreendedor, né, dos investidores, ou para tornar mais caro o investimento. As restituições do imposto de renda também são corrigidas pela taxa Selic? Elas ficam prejudicadas também com essas reduções? Na realidade, o que a gente tem que entender é o seguinte, o que a gente está recebendo é a taxa de juros em vigor, certo? Não adianta nada eu receber uma taxa de juros de 70% se a inflação for 75%. O que a gente está vivendo agora é um momento de baixa da inflação, de inflação muito baixa. Então, a gente sempre tem o impacto nominal, é a coisa aparente. A taxa aparente, que é essa taxa nominal, ela não importa tanto, quer dizer, ela tem um efeito psicológico muito maior do que a taxa real. É certo também que o que acontece? A inflação, ela é diferente. A minha inflação é diferente da sua inflação, é diferente da outra pessoa. E o índice de inflação, ele é muito amplo. Ele pega pessoas que têm renda de 1 a 40 salários mínimos. Então, assim, é muito amplo realmente. Então,
para uma pessoa ou outra, a inflação pode ser muito menor do que a que é medida pelo índice. Então, se a sua inflação é menor, se a sua inflação é pequena, você tem um ganho, né, maior ainda, porque você está diferente, assim, você tem uma taxa de juros diferente, né? A sua taxa de juros real é diferente. Mas, só concluindo aqui a sua pergunta, né? Sim, o imposto de renda é remunerado pela inflação e é uma das melhores aplicações financeiras, que é você receber por último, porque você recebe a correção pela Selic integral e sem imposto de renda. Então, o imposto de renda não cobra imposto de renda do ganho que você tem pela restituição que você vai receber lá na frente. Doutor Beto Veiga, para encerrarmos, eu gostaria que o senhor desse dicas de investimento, então, para o pequeno investidor. A partir de quanto? R$500 que ele consegue guardar por mês? R$1.000? O que o senhor pode dizer para esse pequeno investidor? O que eu diria é o seguinte, procurar, primeira coisa, eu acho que procurar se aprender o funcionamento dos instrumentos financeiros. Então, acho que é muito importante aprender o funcionamento dos instrumentos financeiros e fazer o que a gente chama de diversificação, né? Colocar alguma coisa... primeiro, assim, ponto básico é fazer a sua reserva de emergência, né? Então, esse é o zero. É separar um dinheiro para emergências. E a gente está vendo que emergências acontecem. Então, você separa uma parte para lá. O que, depois de formar essa reserva de emergência, e aí essa reserva de emergência, sim, tem que ir para uma aplicação financeira de curto prazo, na poupança, se não puder ir para um Tesouro Selic, você tem que botar no mínimo R$100 por mês, R$110 por mês, entendeu? Então, ou um CDB de um banco, mas você faz a reserva de emergência. Depois de fazer essa reserva de emergência, você diversifica. Então, você bota uma determinada quantidade em aplicações de curto prazo, aí você pode usar, por exemplo, o Tesouro IPCA, um pouco mais longo, um percentual, um tesouro pré-fixado também um pouquinho, pode comprar alguma coisa de fundos de ações que são vendidos na Bolsa de Valores. Então você compra o fundo já na Bolsa de Valores para não ter que ficar pagando taxa. E eu acho que aí você tem um conjunto de aplicações financeiras que é diversificado. Você não vai... É um processo que você vai juntando com o tempo. Quando você olhar, você tem uma boa bolada aí para tocar a sua vida. Eu acredito que a grande dúvida das pessoas é quem que pode me orientar, se eu consigo fazer isso sozinho, como eu não cair na mão de golpistas, como eu não acabar investindo nesses pseudos tradings. O que isso dá de orientação para que o nosso ouvinte não caia nesses golpes e nessas pirâmides que estão vindo cada vez mais com modalidades, com nomes diferentes? Uhum. A primeira coisa é a seguinte, veja, nada vem de graça. Eu trabalho com, vamos dizer, esse é o meu depoimento aqui, assim, eu trabalho com finanças pessoais, eu trabalho educando investidores há muitos anos, então eu já estou há 15 anos fazendo esse tipo de atividade. O que eu acho principal é a pessoa, para fugir dos golpes, é entender que não existe dinheiro fácil, não existe. É impossível, porque não tem como. Se a pessoa gera tanto resultado, primeiro ela gera para ela, né? Para que ela vai gerar para os outros? Porque aí vai vir com o papo, não, mas isso aqui não estava dando, eu poderia ajudar os outros e tudo mais. Isso é balela. Então não existe isso, não existe dinheiro fácil. E como é que existe o dinheiro? Existe o dinheiro para aquelas pessoas que separam alguma coisa todo mês e fazem aplicações constantes e sem essa expectativa de criptomoedas e não sei o quê e tal. Quer dizer, você entende do que você está fazendo? Você sabe de onde que vem o resultado? Não. Então, para que você vai entrar nisso?
E você deixou de estar fazendo um investimento para passar para fazer um jogo. É uma aposta. E aí são dois tratamentos totalmente diferentes. Então, o primeiro passo que eu dou aqui para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, é não caiam em conversa mole, porque não existe fantasia. Né? Se você quer, assim, você quer apostar, tudo bem, aí é outro departamento. Se você não quer apostar, então siga um processo, estude, leia, aprenda e sempre pergunte por quê. Por que você está me oferecendo esse negócio? 2, qual é o risco? Né? 3, qual é a liquidez? Quanto tempo o meu dinheiro está liberado? E tenha em mente o seguinte, com base nessas perguntas, se convença de que você entendeu o que você está fazendo. Porque se você não entender, aí sim, volto a dizer, é uma aposta. Você vai ficar torcendo para aquele negócio dar certo. Muito bem, infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Conversamos sobre a redução da taxa Selic a 2,25% ao ano e também a queda do juro real que ficou negativo nesse mês, decisão do Banco Central. Conversei sobre isso com o doutor em economia, consultor financeiro, advogado, autor de livros e especialista em sistema financeiro, Beto Veiga. Doutor Beto, obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez. Um abraço. Estou à disposição, Sérgio. Eu agradeço o convite e sucesso aí para você e para os nossos ouvintes e quem estiver nos assistindo.